Bom, galera, então estamos de volta. Aqui vamos fazer o nosso trabalho inicial, né, que a gente chama de trabalho base. A Josi já está ali pronta, olha lá, mascarada, né? Protegendo aí, as luvas também na mão. A gente usou um copinho descartável, porque a gente vai usar uma pouca quantidade, então copo descartável você vê que é tranquilo, tá? Um recipiente, você escolhe aí o que é melhor para você, dependendo da quantidade. Ela já está aqui, ó, eu pedi para ela segurar um pouco, ela está com o pigmento, tá vendo? Ó? E aqui já tem um componente A no copo, né? Já tem a nossa resina, componente A, e aqui também já dosado tem um componente B, que é o catalisador, tá? A gente já deixou tudo dosadinho aqui, ó. Nesse caso aqui, galera, nós colocamos, pode misturar, nós colocamos 100 ml, tá? 100 ml do componente A para 50 do B. Então nós temos uma proporção aqui de 2 para 1, tá? Então você vai sempre usar a metade do componente B para a quantidade do componente A. Se você usou 1 kg do A, meio quilo do B e assim por diante, tá? Então, note que ela está fazendo ali a mistura da pigmentação. É muito importante você misturar bem misturado, tá? Demorar bem aí até ficar bem homogêneo a tinta. É lógico que se você vai fazer um trabalho maior, né, um trabalho que demanda mais tinta, é sempre recomendável, tá, galera? É sempre recomendável você fazer essa mistura com um misturador, tá? Que você pode, por exemplo, utilizar aí uma hélice de mistura e uma parafusadeira para fazer, tá? Se você usar equipamento, de novo vou relembrar vocês, com equipamento o trabalho fica muito mais rápido e mais eficiente, tá? Mas aqui a gente quer mostrar realmente, galera, que é possível sim você fazer tudo à mão, tudo de forma artesanal. Então por esse objetivo que nós não estamos utilizando nenhum equipamento aqui. Mas é lógico que se você usar equipamento vai ser bem melhor, tá bom? Então aqui ela está fazendo a mistura. Uma coisa importante aqui sobre a mistura, tá? Ela está fazendo a pigmentação apenas no componente A, que é a tinta. O componente B, galera, ó, já está aqui, ó, separadinho e dosado na nossa dosadora, tá? Vou lembrar vocês aqui de novo que você pode usar, por exemplo, ao invés da dosadora, a balança. A balança de precisão. No nosso caso aqui, a gente está fazendo tudo sem equipamento, então preferimos usar a dosadora. Lembrando que nós usamos 100 gramas do A, que é o componente maior, sempre vai ser o componente maior, né, a tinta, para 50 do B. O pigmento, eu sempre recomendo, galera, você usar 30% de pigmento, tá? Então, 30% de pigmento, como assim, Rafael? Se você vai usar por exemplo, 1 kg, né, ou 100 gramas, ou seja lá qual for a quantidade do componente A, que é esse cara aqui, ó, o componente maior, né, que é a quantidade maior, componente A, a tinta, a quantidade da tinta, você pega 30% da quantidade total que você vai utilizar do componente A, e aí 30% de pigmento você acrescenta na sua resina componente A, que é a tinta, tá? Foi o que nós fizemos aqui. Então sempre você vai usar 30% de pigmento sobre o componente A. Lembrando que não é sobre os dois componentes. Aqui, por exemplo, nós usamos 100 gramas do A para 50 gramas do B, ou ml, né? 100 ml do A para 50 ml do B. Não estou dizendo para você que você tem que pegar 30% dos 150 ml, não, tá? Presta atenção aqui. Você vai fazer essa conta dos 30% apenas considerando, ó, o seu componente A, tá? Então é sempre a pigmentação feita apenas no A. Se você pegar o componente B e já colocar no recipiente de mistura o componente A e B e depois colocar a sua tinta, o que vai acontecer? Na medida em que você vai misturando, você já vai fazer a catálise. E isso não é bom, não é bacana, porque senão você vai fazendo já a sua resina secar. Então primeiro você vai misturar, homogeneizar o seu pigmento, tá? No componente A, deixar bem homogêneo, e aí sim depois você acrescenta o componente B, beleza? Então vamos para o próximo passo.